Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais esta live em que aqui os colegas da equipe da DPM busca atualizar um assunto que nos últimos tempos tem sido bastante nos deixado bastante preocupados, que é a questão relativa à PEC 66. E nós, aqui da equipe da DPM, já trabalhamos em umas 3 ou 4 lives relativas a esse assunto, vários treinamentos, né? E este novo encontro aqui que nós estamos propondo, ele busca trazer uma atualização do assunto, tanto no que diz respeito ao impacto da, da PEC 66, que foi aprovada, teve seu texto aprovado no Senado e hoje tramita na Câmara, em relação à reforma da Previdência, a autonomia dos entes subnacionais para dispor sobre matéria previdenciária relativa a benefícios, e também para aprofundar um pouquinho mais, que é um tema que a gente deixou um pouquinho relegado ao segundo plano nas últimas lives, a matéria relativa aos parcelamentos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar aqui eu, o Júlio, aqui da DPM, a colega Tatiana e o colega Rafael. Todos são muito bem-vindos para fazer as suas manifestações. Nós intencionamos, ao final da exposição, abrir o microfone para quem quiser fazer alguma ponderação, fazer algum questionamento específico aqui. E o chat também já está funcionando, então peço aos colegas que durante a exposição façam os seus questionamentos no chat, nós vamos tentar responder a todos, né? E ao final, a nossa ideia aqui é atualizá-los, então, de uma maneira mais efetiva, sobre essa questão relativa à reforma da Previdência, tá? Então, nós ainda temos colegas entrando, mas eu já vou dar início aqui à exposição. A nossa sequência de fala, eu falarei primeiro, logo na sequência, o colega Rafael vai fazer uma abordagem relativa ao eventual impacto ou ao impacto da eventual aprovação da PEC 66 no direito adquirido dos servidores, no que diz respeito às regras de aposentadoria e pensão, e logo na sequência, a colega Tatiana, então, vai abordar mais profundamente a questão relativa aí aos parcelamentos, a partir do texto que tramita lá na Câmara dos Deputados e que veio aprovado do Senado. Tatiana, se puder nos auxiliar, então, já passar o slide logo para a sequência. Bom, como sempre, né, a gente precisa situar os colegas em relação a esta questão que envolve a autonomia do município para legislar acerca da matéria previdenciária. E nós vivenciamos um período, e eu sempre que tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, reitero essa afirmativa, nós, em relação à Previdência Pública, estamos em processo de reforma desde 1998, quando a emenda 20 iniciou, então, essa sequência de alterações constitucionais, impactando de uma forma bastante significativa os requisitos de aposentadoria e cálculo e concessão de pensão dos regimes próprios de previdência, assim como as regras de manutenção de regime próprio de previdência. Logo depois da emenda 20, lá em 98, nós tivemos a emenda 41, em 31 de dezembro de 2003. Logo na sequência, a emenda 47, depois a emenda 70, 47 foi em 2005, a emenda 70 foi em 2012, a emenda 88, lá em 2015, que passou a idade da compulsória de 70 para 75, até que chegamos no último texto constitucional, até agora editado, em relação a essa matéria, que foi a emenda 103, lá em 13 de novembro de 2019. E uma característica de todas as emendas à Constituição, a contar da emenda 20 e até a emenda 88, em 2015, foi de que elas se aplicaram de maneira
imediata e compulsória a todos os entes subnacionais. Então, quando a emenda 20, lá em 98, e foi, digamos assim, a reforma mais expressiva que nós tivemos antes da emenda 103, quando a emenda 20 passou a exigir que a manutenção do regime próprio de previdência demandaria viabilidade financeira atuarial, contributividade, quando a emenda 20 combinou o que era tempo de serviço passou a ser contribuição, e quando houve a combinação com a idade mínima para concessão de benefícios, essas regras se aplicaram de maneira imediata, tanto aos estados, como ao Distrito Federal e aos nossos municípios, sem necessidade de que os textos locais fossem alterados para então determinar a aplicação dessas normas. O mesmo aconteceu, então, lá com a emenda 41, em 2003, quando a forma de cálculo dos benefícios, essa foi uma das principais alterações da emenda 41, migrou da última remuneração para a média, quando o critério de correção dos benefícios migrou da paridade para a manutenção do valor real, que é simplesmente a garantia constitucional da reposição da inflação, e o mesmo se deu com as emendas subsequentes. Então, essas alterações se aplicaram de maneira imediata. É claro que, digamos assim, a reboque das alterações constitucionais, os municípios propuseram e efetivaram alteração nas suas normas locais relativas aos seus regimes próprios de previdência, para fazer uma atualização desses textos, mas não como condição para a aplicação, por exemplo, das novas regras de aposentadoria. Isso mudou substancialmente, então, com a emenda 103, todos nós já estamos bem afeitos a essa característica da emenda 103. Pode passar, Tatiana, por favor, o slide. A emenda 103, quando ela foi encaminhada para o Congresso Nacional, e a proposta de emenda foi a de número 6, ela vinha na mesma toada das emendas anteriores. Ou seja, a proposta inicial era de que o texto da emenda 103 se aplicasse de maneira imediata a todos os entes subnacionais. Se isso houvesse de fato acontecido, nós não estaríamos discutindo o que nós estamos discutindo hoje, que é a possibilidade de o município decidirem em fazer ou não uma reforma da sua previdência e a extensão dessa reforma. O fato é que quando a proposta de emenda tramitou na Câmara dos Deputados, houve uma alteração do seu texto, e esse texto, ao final, foi o que prevaleceu, implementando o que a doutrina chamou de desconstitucionalização das regras relativas aos benefícios previdenciários. Então, a emenda 103 trouxe praticamente aí carregou consigo o que a gente chama de um efeito disruptivo, né? Ela desconstitucionalizou as regras de benefício previdenciário. Por quê? Porque ela determinou a aplicação imediata e compulsória em relação a regras de aposentadoria e pensão ao regime geral e ao regime próprio da União. Mas estas mesmas regras não se aplicaram de maneira imediata e compulsória aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a emenda 103, a partir de uma alteração que foi proposta na Câmara dos Deputados e que acabou sendo depois o texto final aprovado, ela privilegiou a gestão de cada regime próprio de previdência e garantiu aos regimes próprios, então, uma prerrogativa de decidir em relação a fazer ou não sua reforma e, em decidindo cada regime próprio de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios em fazer sua reforma, qual a extensão dessa reforma. Isso, na verdade, colocou a reforma da Previdência, ou deu à reforma da Previdência um status de assunto de interesse local. E isso é muito importante, é uma premissa bastante importante, porque ela já direcionou, inclusive, o tratamento da PEC 66, que nós vamos tratar na sequência lá na Câmara dos Deputados, e é uma premissa da qual a gente parte para antecipar uma conclusão ou uma leitura, a depender do texto da PEC 66 que vier a ser aprovado lá na Câmara dos Deputados. Pode passar, por favor. Este efeito
ou o efeito desse status de assunto de interesse local atribuído à reforma da Previdência pela emenda 103, elas já nos permitem chegar a algumas conclusões. Primeiro, que não é obrigatório reformar a Previdência local. Então, no nosso caso aqui, que estamos falando praticamente para municípios, o município tem a prerrogativa. Ele pode efetivar a reforma da sua Previdência, mas não é, considerando o texto da emenda 103, não é obrigado a fazê-lo. Essa prerrogativa de reformar a Previdência Municipal, considerando unicamente o texto da emenda 103, ela não tem um prazo para ocorrer. Quer dizer, o município, considerando unicamente o texto da emenda 103, e não levando em consideração a possível alteração constitucional proposta aí pela PEC 66, especialmente, né? O município não tem prazo para reformar. Já poderia ter feito a reforma, como poderia vir a fazê-lo em seguida, o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Se o município decide fazer a sua reforma, a outra premissa importante é que o município define qual é o conjunto de regras que ele vai aplicar aos seus servidores. Ele tanto pode adotar as mesmas regras que a União aplicou para os servidores vinculados ao seu regime próprio de previdência, como o município pode estabelecer um conjunto diferenciado de regras. E, evidentemente, essa liberdade que o município teve para estabelecer o tipo de regra que ele vai indicar ou criar, permitir acesso às regras de elegibilidade aos seus servidores, ela tem uma ligação direta com o efeito positivo no passivo atuarial. Quer dizer, quanto mais rigorosa ou mais próxima da regra que a União aplicou aos seus servidores, mais rigorosa é a reforma e, consequentemente, maior o impacto positivo no custo sistema, né, no passivo, que a grande maioria dos municípios ainda mantém. Né? E, em relação àqueles municípios que ainda não reformaram, e enquanto ainda não efetivarem a reforma, nós temos a aplicação das regras anteriores. Ou seja, todos aqueles municípios que ainda não fizeram a reforma da sua Previdência, ou porque não conseguiram fazer a reforma, ou porque houve uma opção em não fazer a reforma, a própria emenda 103 trouxe a solução jurídica no sentido de que permanecem vigentes para estes municípios as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à própria emenda 103. Tá? Então, essa é uma característica que nós temos em relação aos municípios que ainda não fizeram reforma. Tá? Bom, pode deixar, Tatiana, este aí. Esta reforma que o município, considerando unicamente o texto da emenda 103, ele tem a prerrogativa de fazer, esta reforma exige algumas medidas formais, e aqui nós temos enfrentado, né, a DPM no seu atendimento de consultoria, que os municípios têm deparado com várias situações bastante complicadas aqui, de municípios que efetivam e executam sua reforma e não o fazem de uma maneira adequada, e isso tem causado uma série de problemas, né, tanto frente aos órgãos de fiscalização, a própria Secretaria da Previdência e o Tribunal de Contas do Estado, né? E também em relação à execuibilidade dos textos, até na hora de aposentar os servidores. Nós temos vários municípios, por exemplo, que usaram a prerrogativa que lhes foi concedida pela emenda 103, efetivaram a sua reforma, mas os textos que foram aplicados não são claros o suficiente e não se sabe exatamente qual é a regra de elegibilidade que se aplica a cada grupo de servidores. Isso tem causado, inclusive, em algumas situações, processos de aposentadoria concedidas após as reformas ficam indo e voltando, por exemplo, o Tribunal de Contas, com diligência, solicitação de diligência, por essa dificuldade de se entender exatamente qual é
a regra que há de ser aplicada. Então, nós temos chamado a atenção aqui, e já fizemos isso lá em 2019, quando a DPM elaborou aos seus clientes um boletim técnico, o boletim 145, é um boletim bastante extenso em que a gente desceu na minúcia desses procedimentos, mas o que vale ressaltar aqui aos colegas é o seguinte: o que nós temos até agora, então, o município não é obrigado a fazer a sua reforma. Enquanto não fizer a sua reforma, continua aplicando a legislação anterior, tanto constitucional como infraconstitucional. Se o município fizer, optar por fazer a sua reforma, ele não precisa absorver no município exatamente a mesma regra que a União estabeleceu para os servidores vinculados ao seu regime próprio. O município tem autonomia, ele tem prerrogativa para estabelecer os cenários de reforma que ele vai implementar. Só que, do ponto de vista formal, o município precisa emendar a lei orgânica e, na lei orgânica emendada, no mínimo estabelecer a regra relativa à idade da aposentadoria, a regra geral que a gente chama, né? Evidentemente, vai remeter para a lei complementar, por exemplo, as regras de transição. É preciso que os benefícios sejam dispostos em uma lei complementar. Então, os benefícios previdenciários, as regras de elegibilidade para acesso às aposentadorias e concessão das pensões, assim como forma de cálculo, elas não podem mais constar em uma lei de rito ordinário do município. Elas precisam constar em uma lei complementar. Do mesmo modo, é preciso fazer o que a gente chama de referendos, né? Porque a emenda 103 trouxe uma nova redação para o artigo 149 da Constituição Federal, permitindo, por exemplo, a tributação dos inativos já a contar de um salário mínimo. A gente sabe que é uma questão que ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, em várias ADIs que tramitam discutindo esse assunto, mas a nova redação do 149, que traz essa possibilidade, ela só vai se aplicar ao município se ele referendar essa nova redação, assim como se o município for estabelecer novas regras de transição aos seus atuais servidores, que já titulam um cargo no momento da reforma da Previdência no município, é, estas regras de transição vão substituir as regras de transição anteriores e, portanto, é preciso fazer o referendo da revogação dessas regras de transição feitas pela emenda 103. Isso também é um requisito específico que deve constar lá nas leis municipais de reforma, né? Essas leis que o município vier a editar, elas evidentemente vão ter que ser encaminhadas para a Secretaria de Previdência e também encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, não só para a base de legislação municipal, mas também para que o Tribunal de Contas possa fazer a parametrização do sistema de cálculo de aposentadorias e pensões. E é aqui que nós temos visto, na nossa atividade diária de consultoria, vários problemas quando os textos de lei relativos à reforma não são, digamos assim, claros o suficiente e não trazem uma definição precisa de data de corte, de grupo que vai ser beneficiado por cada regra e, inclusive, forma de cálculo de benefícios. O Tribunal de Contas, inclusive, em 2024, reiterou uma orientação, um pedido, uma indicação que eu já tinha feito em anos anteriores, né, e fez isso através do ofício circular DCF número 38, agora 2024, em que o tribunal traz para os municípios jurisdicionados orientações sobre a emenda 103 e sobre a reforma de previdência dos municípios. E o tribunal, neste ofício, ele afirma, primeiro, que o município não é obrigado a efetivar a reforma da sua previdência. Ele não precisa usar a prerrogativa que ele trouxe à emenda 103. Ele pode usar essa prerrogativa. E alerta que se o município usar esta prerrogativa, ele precisa fazer isso da forma adequada, exatamente alertando sobre essas questões que ponderamos até agora, que diz respeito à emenda lei orgânica, lei complementar e essas outras questões formais, né? Pode passar, Tatiana, por favor. Bom, esta prerrogativa que trouxe a emenda 103 de autonomia para o município, ela foi extremamente comemorada por uma vasta parcela dos municípios. Mas ela não foi necessariamente comemorada
por todos os municípios. A visão acerca da vantajosidade ou não desta prerrogativa, ela muda a partir da perspectiva de cada gestor. E isso é importante pontuar para a gente chegar naquilo que, de fato, a gente pretende tratar aqui com um pouquinho mais de profundidade, que é a questão relativa à eventual supressão dessa prerrogativa que está em discussão, especialmente com a PEC 66. Vejam o seguinte, colegas, e vocês olhem para a situação do regime próprio de vocês. Nós temos alguns municípios no estado, e no Brasil todo essa característica se mantém, né? Aqueles regimes próprios de previdência, digamos, mais antigos, de municípios mais antigos, primeiro que a grande maioria dos municípios, os regimes próprios ainda apresentam um passivo atuarial bastante significativo, por vários fatores, né? Especialmente os fatores demográficos. Nós estamos vivendo mais. Consequentemente, as pessoas permanecem mais tempo percebendo benefícios. Esses municípios que têm um passivo atuarial bastante significativo, vários deles já não estão conseguindo recuperar o seu passivo, e isto é uma condição de regularidade do regime próprio, ou seja, o município só pode manter um regime próprio de previdência se ele for contributivo e se ele apresentar viabilidade financeira e atuarial. Isso é uma exigência constitucional que nasceu lá com a emenda 20, consta lá no artigo 40 da Constituição, no seu caput, né? Muitos municípios em que o passivo atuarial está muito alto, que é muito expressivo, há uma dificuldade em implementar os planos de equacionamento desse déficit indicado pelos atuários. Em muitos municípios, o plano de equacionamento necessário, ele não é mais compatível com o orçamento do município. E aí, o município tem que tomar alguma medida para impactar positivamente este passivo. Aqueles municípios que têm, por exemplo, um passivo atuarial gerenciável, especialmente os municípios mais jovens, né? Não necessariamente, mas na maioria dos casos, aqueles municípios que têm um passivo não tão expressivo, muitos deles, inclusive, entendem que não tem a necessidade de fazer uma reforma da sua previdência. Eles conseguem manter as regras de elegibilidade e benefícios anteriores, estabelecidas na Constituição anteriormente à emenda 103, e mesmo assim conseguem fazer a recuperação do seu passivo e tudo anda bem. Aqueles municípios, no entanto, em que o passivo é muito expressivo, eles precisam fazer a reforma, que é uma das principais medidas, em que pese não a única, né, de abater este passivo. Agora, imaginem a dificuldade que alguns municípios enfrentam frente aos próprios servidores e frente ao poder legislativo, quando se encaminha um texto de reforma em que as pessoas, e isso é uma tônica, né? Ninguém fala em reforma da Previdência para que o servidor se aposente mais cedo, pague menos ou receba mais. Sempre que nós falamos em reforma da Previdência, ela é um pouco agressiva, ou a pessoa vai se aposentar um pouco mais tarde, ou vai mudar a forma de cálculo do benefício para o benefício ficar um pouco menor, ou vai contribuir mais para ajudar a pagar esse benefício. Então, uma parcela de municípios que tem um passivo atuarial muito expressivo, a visão do gestor é que seria muito mais viável que a sistemática que vigorou até a emenda 103, de aplicação imediata e compulsória das regras constitucionais, fosse mantida. Então, há muito prefeito que tem a seguinte visão: seria muito melhor que a emenda 103 não tivesse garantido a autonomia. Porque se não houvesse a garantia da autonomia, o município teria que aplicar automaticamente a regra da emenda 103, que já está sendo aplicada, tá? Nesse sentido, então, para os servidores vinculados ao regime próprio da União, sem a necessidade de um desgaste junto aos próprios servidores e também junto ao legislativo. Então, alguns gestores têm esta visão. E esta visão, ela já começou lá no momento da aprovação da PEC 66, da aprovação da PEC 6, que virou a emenda 103, quando lá na Câmara se fez aquela modificação para garantir a autonomia dos municípios. Tanto que naquela oportunidade nasceu a chamada PEC paralela,
né, que nasceu lá no Senado, já para tentar retirar essa prerrogativa dos municípios e voltar à situação anterior. Então, de lá para cá, essa questão começou a se intensificar e houve um movimento muito, assim, digamos, agressivo de uma grande parcela dos municípios, especialmente quem está muito à frente disso é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Pode passar, Tatiana, por favor. Que vem pressionando, né? E vem levantando uma bandeira é, de uma iniciativa que tende a mitigar e praticamente reverter essa autonomia que foi dada aos municípios e aos estados e ao próprio Distrito Federal para fazer ou não sua reforma. Tá? Então, a ideia, e é isso que é contemplado, nós tivemos a PEC paralela lá, no mesmo momento em que foi aprovada a emenda 103, depois esse assunto veio na PEC 38 e agora, mais recentemente, que é o assunto que é a que andou, na verdade, né, de uma forma assim mais rápida, esse assunto veio para a PEC 66, que é exatamente a reversão, então, dessa autonomia que foi dada aos municípios. E aí tem toda uma discussão se isso é ou não é um retrocesso em relação à autonomia municipal. Isso é uma discussão que não traz muito efeito prático, né? Na prática, o que nós precisamos avaliar é o seguinte: bom, existe essa iniciativa de retirada da autonomia que foi dada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pela emenda 103 para legislar sobre a sua previdência. Hoje, este movimento ele está muito mais visível na PEC 66, que é de 2023, já foi aprovada no Senado com um texto e foi remetida à Câmara dos Deputados em 21 de agosto de 2024. Na Câmara dos Deputados, ela andou de uma forma rápida, né? Então, na Câmara dos Deputados, qual é a posição hoje da PEC 66? Ela já foi à votação na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o parecer do relator, inclusive o parecer do relator foi publicado agora, publicizado neste último sábado, e agora está aguardando a definição da comissão especial. Bom, vocês têm na tela aqui a redação da PEC 66 aprovada no Senado. Esse é o texto que foi encaminhado para a Câmara, tá? E esse texto que assustou bastante os colegas dos municípios que ainda não fizeram reforma, e até dos que já fizeram também, porque não se sabe qual é a consequência da eventual aprovação desse texto em relação àqueles municípios que já efetivaram a sua reforma, né? Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui no texto que foi aprovado no Senado e que veio para a Câmara. É claro que a PEC 66, pessoal, ela trata de, vamos resumir aqui, vamos fazer uma divisão. Ela trata tanto dessas questões relativas à autonomia do município em fazer a sua reforma, como ela trata também de parcelamentos do regime geral, do regime próprio e também de precatórios, que a Tatiana já vai na sequência aqui fazer uma ponderação aos colegas. Em relação à reforma, o artigo 1º da PEC 66 pretende acrescentar o artigo 40A à Constituição Federal. Olhem o que diz o texto que foi aprovado lá no Senado, relativamente à reforma. Artigo 40A. Os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou aos regimes próprios, né, de previdência dos estados, distritos e municípios, aplicam-se as mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, exceto se preverem regras mais rigorosas, quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial. Então, enquanto a Constituição, com a redação hoje vigente, que decorreu da emenda 103, no artigo 40, dá aos estados, distrito e municípios a prerrogativa de legislarem sobre a sua reforma, sim ou não. Se quiser legislar, legisla. Se não legislar, continua aplicando o regulamento anterior. E se legislar, tem autonomia para definir qual é o regulamento. A partir do texto aprovado no Senado, se ele viesse ou se vier a prevalecer na Câmara, nós já temos esta supressão de autonomia.
Ou seja, os municípios já teriam que aplicar aos seus servidores as mesmas regras estabelecidas pela União para o seu regime próprio de previdência. E se vocês olharem o parágrafo único, os incisos 1 e 2, a questão fica mais gravosa porque, e o texto ele é de uma redação não muito clara, mas ele nos permite entender o seguinte: veja o parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, quanto à aplicação das mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, inclui regras de idade, tempo de contribuição, cálculo de proventos e pensões, ou seja, as regras para a aposentadoria e pensão dos servidores, e inclusive regras de alíquotas de contribuição. Já causa uma dúvida gigantesca, porque vejam, a União, por exemplo, em relação à tributação do seu RPPS, ela tem alíquota progressiva. Ela não tem alíquota para recuperar passivo. A tributação dos inativos tem outro teto de imunidade, quer dizer, isso também vai se aplicar automaticamente aos municípios. Isso, na nossa avaliação, inclusive, acaba se incompatibilizando com a própria necessidade dos municípios manterem o equilíbrio do seu RPPS. Cada município tem um passivo atuarial diferente, né? E também o inciso 2 aqui fala na aplicação das regras de transição. O artigo 3º da PEC 66, aprovado no Senado, e aqui um detalhe interessante, né? O texto que foi aprovado no Senado, que veio para a Câmara, ele é mais rigoroso do que o texto que havia sido proposto, por exemplo, e que tomou corpo inicialmente pela Confederação Nacional dos Municípios. Basta ver a redação do artigo 3º. O que o artigo 3º da PEC 66, com o texto aprovado no Senado, diz? Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão promover, em até 18 meses após a data da promulgação desta emenda constitucional, alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, para prever, no mínimo, as mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, que se refere, ou no que se refere ao artigo 40A da Constituição Federal. E os estados, distritos e os municípios que não promoverem as alterações a que se refere o caput desse artigo, em até 18 meses, após a data da promulgação desta emenda constitucional, passam a vigorar, nestes entes, as mesmas regras do regime próprio de previdência da União a que se refere o 40A da Constituição Federal. Em resumo, com o texto que foi aprovado no Senado, se esse texto viesse ou vier a ser promulgado, mediante aprovação na Câmara, nos 18 meses seguintes à publicação, os municípios continuam aplicando a sua legislação. Só que quando der os 18 meses, quando acabar a janela, o município automaticamente vai ter que aplicar a regra da União. E nesses 18 meses, o município até poderia legislar, mas só poderia legislar para adotar as mesmas regras da União ou regras mais rigorosas. É isso que assustou a todos em relação à tramitação desse texto. Pode passar, Tatiana, por favor. Bom, e aí vocês vão me perguntar o seguinte, mas nós temos várias categorias de municípios aqui. Nós temos aqueles municípios que já fizeram a reforma, e aí vem toda uma discussão de qual é que vai ser o impacto da eventual aprovação da PEC 66, se viesse isso a acontecer com o texto aprovado no Senado. E temos uma outra categoria de municípios que ainda não fizeram a reforma e que questionam, tá, e se eu fizer a reforma antes da eventual aprovação da PEC 66, qual que vai ser a consequência? Primeiro que a gente gosta muito de destacar para os colegas que essa discussão não é uma discussão que envolve poucos entes federados. Pelo último levantamento disponível lá na Secretaria da Previdência, e a gente sabe que esse levantamento não é um levantamento preciso, porque há municípios que fizeram reforma e lá não aparecem, outros que não fizeram reforma e lá aparecem como se tivessem feito, mas é um retrato muito próximo, né? Segundo a Secretaria, nós tivemos no Brasil 753 municípios, isso até 5 de novembro, que já fizeram a reforma no Brasil inteiro, 21 estados e 11 capitais. Então, vocês imaginem o seguinte, se a PEC 66 fosse aprovada ou vier a ser aprovada com o texto que passou pelo Senado, será que esses 753 municípios, esses 21 estados e estas 11 capitais
simplesmente vai haver anulação da reforma que fizeram e vai aplicar para todo mundo a regra da União? É muito pouco provável, né? Pode passar, por favor. Bom, considerando, tá? Deixa eu só ver. Tu pode passar para mim, Tatiana, mais adiante só e depois voltar aqui só para ver o texto aqui, ó. Depois nós voltamos para aqueles outros slides ali. Eu só queria deixar claro para os colegas dois outros pontos, tá? Aquele texto que foi aprovado no Senado é o texto que veio para a Câmara, certo? Na própria Câmara, já houve um movimento muito expressivo, tanto das entidades representativas dos regimes próprios, como dos próprios servidores, entidades sindicais, para tentar barrar o texto ou modificar o texto. Um desses movimentos, entre tantos, né, que vale a gente destacar aqui, é o movimento da AGIP, da Associação Gaúcha de Previdência, de Regimes Próprios de Previdência, né, presidida hoje pelo colega Zanata. A AGIP fez este ano um evento aqui em Porto Alegre, um grande evento, até tivemos o prazer de participar deste evento, palestrando, falando exatamente deste tópico aqui, sobre a PEC 66, né, e o seu impacto na questão relativa à autonomia dos municípios para legislar. Neste evento que aconteceu aqui em Porto Alegre, foi elaborada uma carta, chamada Carta de Porto Alegre, exatamente manifestando a preocupação das entidades representativas dos regimes próprios e dos servidores em relação ao impacto da eventual aprovação da PEC 66 com aquele texto que veio lá do Senado, né? Esta carta contou com uma sugestão de emenda modificativa, de emenda à Constituição modificativa, para ser protocolada lá na Câmara, na tramitação, na PEC 66 que lá tramitava. Então, vocês têm o texto aqui da proposta de emenda modificativa, que é trabalhada pela AGIP lá na Câmara. Inclusive, a DPM até colaborou aqui na redação desse texto, a pedido lá do colega, do amigo Zanata, né? Se tentou aqui fazer uma alteração no texto proposto pela PEC 66, que veio do Senado, para deixar mais claro, no artigo 40A, que as regras relativas à tributação, às alíquotas e à tributação de nativos não se aplicariam à da União, tá? E pode passar, Tatiana, por favor. E especialmente para tentar mudar a redação do artigo 3º, que veio lá do Senado, e aqui isso vocês conferem no inciso 1 e 2 dessa sugestão aqui de emenda modificativa, para dizer duas coisas. Primeiro, que quem já fez a reforma antes da entrada em vigor da PEC 66, que esta reforma permanece íntegra no formato em que foi feita. E segundo, que no prazo que a gente chama de janela, que aqui a proposta é 24 meses, os municípios poderiam fazer ainda a sua reforma, não necessariamente nos termos da reforma da União, ou seja, poderiam ainda exercer a sua prerrogativa livremente, tá? Esse texto aqui, a AGIP trabalhou junto à Câmara, os deputados, para que o texto seja apresentado como uma emenda modificativa. Só que este movimento, né, ele teve um efeito ainda mais positivo. Pode passar, por favor, para adiante. Ele teve um efeito, essa movimentação toda, um efeito ainda mais positivo. E o relator da PEC 66 na Câmara, no seu parecer, que foi à Comissão de Constituição e Justiça e que foi aprovado, o relator propôs não só uma emenda modificativa, ou mais do que uma emenda modificativa, ele propôs uma emenda supressiva. O relator está propondo a supressão do artigo 40A, que pretendeu o artigo 1º da PEC 66 incluir na Constituição, e a supressão do seu artigo 3º. Ou seja, o relator propôs que da PEC 66 seja retirado o assunto relativo à autonomia dos entes federados em fazer a sua reforma. E que esse assunto, dada a sua magnitude, a sua importância, o seu impacto, que ele seja tratado em uma PEC apartada. Então,
O que nós temos aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça é o parecer do relator, fazendo esta supressão, ou com esta emenda supressiva. Evidentemente que isso não é uma garantia de que é o que, ao fim e ao cabo, se por acaso a PEC 66 vier a ser aprovada, ela pode ser aprovada com a emenda supressiva, e se isso acontecer, ela vai tratar sobre parcelamentos, que é o que a Tatiana vai agora, já na sequência, tratar com vocês, e não vai tratar sobre essa questão da retirada da autonomia. Mesmo que isso aconteça, este assunto vai continuar a ser tratado, só que em uma emenda apartada, tá? Então, esse é o contexto que nós temos hoje. Pode voltar, Tatiana, por favor, para nós lá, para aquelas 3 hipóteses, tá? E é nesse contexto que nós temos normalmente os questionamentos feitos pelo município, ou pelos municípios com regime próprio de previdência, especialmente partindo da premissa do texto aprovado no Senado. Então, no pior cenário possível, se o texto que foi aprovado no Senado vier a ser aprovado na Câmara ou na própria PEC 66, acaso a emenda supressiva não venha a prevalecer, ou eventualmente em uma outra emenda que tramite em paralelo, tá? A primeira pergunta é: se esta retirada de autonomia dos entes municipais vier a ser confirmada, o que vai acontecer em relação aos servidores que já adquiriram direito à aposentadoria? Eu posso dizer a vocês que isso é uma pergunta que todo o dia os nossos colegas servidores municipais, é uma dúvida que é seguidamente colocada. Tanto daqueles municípios que ainda não fizeram a sua reforma e que, portanto, estão aplicando todo o regramento anterior, como também daqueles municípios que já fizeram a sua reforma e, como na grande maioria, aprovaram regras não tão rigorosas quanto a da União. Os servidores que já implementaram o direito à aposentadoria, por exemplo, mesmo que não tenham ainda exercido este direito, vão ser prejudicados? Esta é a primeira pergunta. E em relação a ela, eu convido o colega Rafael aqui para nos fazer os esclarecimentos, as ponderações que normalmente nós aqui estamos expondo aos nossos colegas servidores. Bom dia a todos. Então, obrigado, doutor Júlio. Como o doutor Júlio comentou, então, nós temos uma dúvida que é muito frequente entre todos os servidores, e por isso tratamos dela também na live anterior que fizemos sobre a reforma previdenciária, estamos tratando nessa também, que é a pergunta, né? Como fica o meu direito à aposentadoria com a aprovação da PEC 66, considerando, né, o texto que nós aí temos. E aí entra o tema do direito adquirido. Então, que de uma forma muito objetiva, como nós estamos vendo aqui no slide, ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 36, e de uma forma muito objetiva diz o seguinte, que a lei não prejudicará o direito adquirido. Ou seja, uma lei nova, seja ela uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, como nós estamos tratando aqui da PEC 66, né? Seja uma lei federal, seja uma lei estadual, seja a própria lei do município, ela não poderá prejudicar o servidor que tenha, então, o direito adquirido. E a questão fundamental desse tema aqui justamente é quando o servidor efetivamente tem direito adquirido a alguma regra de aposentadoria ou de pensão. E aqui a resposta também seria bastante objetivo em relação a essa questão, né? Terá direito a uma regra de aposentadoria o servidor que implementou todos os requisitos necessários para aquela hipótese inativatória antes do início da vigência da lei nova, seu direito adquirido. Então, se o servidor implementou
idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, se ele tiver ingressado no serviço público na data exigida, se ele implementou todos esses requisitos antes do início da vigência da lei nova, ele tem direito adquirido. Então, não é a PEC 66 ou qualquer outra legislação que virá prejudicar esse servidor. Mas o problema, colegas, não está nesse tema, não é esse de fato. O grande problema, o grande desafio, e é o caso da grande maioria realmente dos servidores, é quando não implementamos todos os requisitos. Por exemplo, né, nos falta ainda um ano na idade, ou um ano de tempo de contribuição, ou até numa situação um pouco mais extrema, né, nos faltam, sei lá, 5 dias para implementar todos os requisitos para uma hipótese inativatória e vem justamente o regramento novo, a lei nova, a emenda à Constituição, enfim. Nesse caso, nessa situação em que não aconteceu o implemento de todos os requisitos para aposentadoria antes da lei nova, nós não temos direito adquirido. Nós temos aquilo que nós chamamos de expectativa de direito. Digo que esse é o grande problema, o grande desafio, porque a lei ela não protege, a Constituição não protege, a lei, a legislação, ela não protege a expectativa de direito. E por isso que o doutor Júlio comentou agora, né, quando trouxe os slides, as estatísticas, né, da importância e da atenção que nós temos que ter para as reformas previdenciárias no âmbito do município, visando justamente, né, esse cenário em que se possam preservar pelo menos alguns direitos, enfim, e manter o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso regime. Inclusive, aproveito também para comentar, né, nós temos recebido, como o doutor Júlio comentou, muitos questionamentos de servidores, né, sobre como começar o processo de reforma da Previdência da forma adequada, porque nós temos visto realmente experiências que são muito díspares, né? Que realmente não sabemos como, posteriormente, vão ser aplicadas aquelas normas, né? Dado a falta de rigor técnico, a falta de cuidado, a falta de atendimento justamente aos dispositivos da Constituição. E nos tem questionado também muito, né, se aqui na DPM, nós efetivamente estamos realizando, fazendo reformas previdenciárias para os municípios. Então, doutor Júlio, até, inclusive, você me permite, eu vou postar aqui no chat, ao lado aqui na nossa live, né, um link para quem queira, enfim, é um link para uma página ali, pessoal, com mais informações, enfim, sobre as reformas previdenciárias, né, e também para prestar alguns esclarecimentos para aqueles que já me perguntaram também antecipadamente, antes mesmo da live. Então, vou postar aqui ao lado no chat. E, de uma forma objetiva, no que se refere ao direito adquirido, né, basicamente isso também, o que nós temos realmente que ter uma grande atenção é justamente com as expectativas de direito, que é onde vamos encontrar a grande maioria dos servidores. Estão muito próximos de implementar alguma regra, e isso, efetivamente, com a aprovação da PEC no texto que ela está, pode, enfim, trazer algum prejuízo, sim, a estes servidores. Aproveito e passo a palavra também, doutora Tatiana. Bom, pessoal, bom dia. A partir dessas explanações, né, a pergunta que fica, tá, mas afinal, como está andando, como fica a situação aqui do meu município? Fiz reforma, não fiz reforma? O que vai acontecer caso, porventura, se apresente a emenda modificativa proposta pela GIP ou elaborada pela GIP? Também a gente sabe que outras propostas foram apresentadas a deputados na Câmara para serem apresentadas na PEC 66, né? E o que vai acontecer, assim, tá, Tatiana, mas agora a gente não precisa mais de emenda modificativa, porque o próprio relator já apresentou uma emenda supressiva, né? Tirando esse texto dessa discussão da PEC 66, né? Tirando. E aí, então, a gente não precisa mais se preocupar com isso agora. Calma, tá? Trata-se de uma
emenda proposta pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, foi aprovada pela comissão. Qual é o processo legislativo a ser observado agora? Esta PEC 66, com esta emenda supressiva, volta para a mesa diretora. O presidente da Câmara vai designar uma comissão especial para analisar a PEC 66, que pode manter a emenda supressiva ou não, certo? A partir da manifestação dessa comissão especial, essa emenda vai para discussão a plenário, que também pode ter alteração, também, ao invés de uma emenda supressiva, pode-se optar por uma emenda modificativa. Então, nós não podemos afirmar, na fase do processo legislativo que se encontra a PEC 66 na Câmara dos Deputados, que não precisamos mais nos preocupar com reforma da Previdência. Bem pelo contrário. Até porque, se a emenda supressiva for mantida, o que acontece? A PEC 66 vai ser promulgada considerando o texto que foi aprovado nas duas casas. E o que foi suprimido pela Câmara retorna para avaliação do Senado Federal, onde, então, o Senado vai se manifestar se concorda com a supressão ou não, e uma vez concordando com a supressão, a matéria ela pode passar a constituir uma nova proposta de emenda. Que, na verdade, nós já temos outras propostas de emenda tratando desse assunto. Nós temos a PEC 38 de 2023, nós temos a PEC paralela, a PEC 33, que é de 2019 ainda. Isso as que nós sabemos que são mais abrangentes. Agora, propostas de emenda a partir do texto da Emenda Constitucional 103, existem várias em tramitação no Congresso Nacional. Mas vamos partir da ideia de que a emenda supressiva vai ser mantida na Câmara e a parte suprimida volta para o Senado. A parte aprovada nas duas casas é promulgada. O que vai ser promulgado? A questão Até, referente Tatiana, ao pagamento... desculpa ter te atrapalhado. Tu não me dá só mais uns 2 minutinhos só para fazer as duas ponderações sobre os outros 2 slides da sequência lá? Só para ficar bem a Qual proposta são da os outros dois? vó. Esse? Próximo, para frente. Mais um. Aí. Só para fazer aqui. Volta. Este aqui e mais a outra, tá? Esse aqui e esse não? aqui. Eu só tenho esse do direito adquirido, mais que o Rafael mais falou, e Mas esse aqui. Este aqui, tá? Só para ponderar para os colegas, que é o que está na esteira disso que a Tatiana falou, que nós não podemos simplesmente agora, pelo fato de ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a emenda supressiva do relator, simplesmente partir da premissa de que, não, agora então não tenho mais nenhum tipo de risco de esta autonomia dos municípios, garantida pela emenda 103, vir a ser suprimida. Quer dizer, eu voltei a ter o tempo livre para fazer minha reforma a qualquer momento. Não, primeiro porque o que foi suprimido pode ser que não passe a emenda supressiva, como a Tatiana apoderou, pode ser que vire uma outra emenda, e além disso nós temos a PEC 38, a PEC paralela, que é a 133, né? Então, esse assunto ele vai continuar na pauta, até porque, como eu ponderei aos colegas, há muitos municípios com problemas gravíssimos para fazer a gestão do seu passivo atuarial e que não conseguem aprovar nenhum tipo de reforma. Ou porque os prefeitos não tomam iniciativa das leis, ou porque tomam iniciativa e o legislativo não aprova. São inúmeros fatores. Tá? Então, a pergunta toda é: será que aqueles municípios
Porque se os colegas nos disserem, não, aqui no meu município, e é uma questão de avaliação de conveniência e oportunidade de cada gestor, aqui no meu município, a decisão do gestor, que tem iniciativa da lei, do prefeito, e do RPPS, dos gestores do RPPS e dos próprios servidores, é não tomar nenhum tipo de medida. E se por acaso vier uma alteração constitucional retirando a prerrogativa do município e determinando a aplicação das regras da União, nós vamos nos submeter às regras da União e essa é a nossa opção. Ok. Agora, se por acaso a opção do município for, não, eu não quero correr este risco, porque aqui no meu município eu não preciso daqui a pouco fazer uma reforma tão rigorosa quanto foi a da União em relação às regras nativatórias. Eu posso fazer uma reforma que impacte menos os meus servidores. Por exemplo, como vários municípios já fizeram, aplico regra nova idêntica da União só para quem ingressar a partir da reforma e os atuais servidores tentam manter as regras atuais ou uma regra ou regras de transição que não são tão rigorosas quanto a da União. Bom, se eu fizer isto antes da eventual aprovação da PEC 66, e a PEC 66 vier a ser aprovada com o texto aprovado no Senado, ou uma outra PEC com aquele mesmo texto. O que vai acontecer com a reforma de quem já fez? Quer dizer, vai anular aqueles 700 e poucos municípios, quase 755, 753 municípios no Brasil, mais os estados, 21, mais as 11 capitais. Quer dizer, todas essas reformas que foram feitas, enquanto havia a garantia dessa prerrogativa, elas serão anuladas? E todo mundo vai automaticamente no dia seguinte, quem exerceu a prerrogativa, se submeter às regras da União? Na nossa avaliação técnica, mesmo que viesse a ser aprovado, ou mesmo que venha a ser aprovado, o texto tal qual aprovado no Senado, em que se silencia sobre quem já fez a reforma, na nossa avaliação, quem já exerceu a prerrogativa antes dessa alteração, que suprime essa prerrogativa, este texto vai continuar vigorando, por uma questão de aplicação de instituto constitucional, que é o instituto do ato jurídico perfeito. Se ao mesmo tempo que nós ponderamos que quem já se aposentou antes da eventual alteração, ou quem adquiriu o direito pela regra vigente, pode exercer, porque há um ato, se trata de direito adquirido, e a lei não prejudica o direito adquirido, assim estabelece a Constituição. Da mesma forma, a Constituição também diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Se o município já editou norma fazendo a sua reforma antes de uma determinação de aplicação da norma federal mediante a supressão da prerrogativa que ele tinha, na nossa avaliação, esse texto vai continuar se aplicando. Há como garantir isso? Evidentemente que não. Especialmente, né, nos últimos tempos, né, os colegas que são da área jurídica aí devem ter várias experiências nesse mesmo sentido, né? Hoje há uma inovação interpretativa bastante significativa, especialmente advinda do Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação a institutos já consagrados de direito, né? Então, essa afirmativa, essa leitura que nós ponderamos aqui a vocês, não dá para garantir que vai ser a leitura que vai eventualmente prevalecer. Agora, o que dá para afirmar com certeza é, se o município não exercer a sua prerrogativa, executando uma reforma da Previdência nos seus moldes, enquanto essa prerrogativa não lhe é retirada, se ele não fizer isso e vier a ser aprovado um texto à semelhança daquele que foi aprovado no Senado, aí sim, com certeza, este município vai ter que submeter todos os seus servidores à regra da União. Por isso, e aí eu complemento a ponderação da colega Tatiana, mesmo com a emenda supressiva tendo sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, nós não temos hoje como afirmar categoricamente que a prerrogativa dos municípios em legislar sobre previdência vai permanecer como está, porque há um movimento muito forte das próprias entidades municipalistas
para reverter essa autonomia, tendo em conta aqueles municípios que têm um passivo muito alto e preferem que essa alteração venha de cima para baixo, obrigatória, no lugar de ter que se movimentar para fazer toda uma alteração. Então, desculpa, Tatiana, só te interrompi para terminar aqui, e agora sim, a Tatiana então vai para os demais aspectos da PEC 66, que também são de extrema importância, e um detalhe, vou dar um spoiler aqui, ela já vai a própria questão da reforma, mesmo que não saia no texto da PEC 66, mesmo que seja que haja a prevalência e que a PEC supressiva passe, mesmo assim, quando nós formos falar agora em parcelamentos, novamente vai voltar como uma das condições a realização da reforma. Então, Tatiana, contigo. Então, na verdade, o que acontece? Como foi dito, digamos que haja efetivamente essa separação de assuntos, de matérias. Vamos deixar para efetivamente tratar da aplicação das regras dos servidores da União aos entes subnacionais para uma outra proposta e vamos seguir com o que trata a PEC 66, porque, na verdade, a PEC 66, ela tem origem com a intenção de disciplinar sobre o pagamento de precatórios pelos municípios, considerando que nós temos municípios em que os precatórios têm um reflexo muito importante no orçamento anual e também possibilitar um novo parcelamento especial, aqueles parcelamento especial que a PEC 113 possibilitou que fosse feito ali 2021 até junho de 2022, esse assunto volta com a PEC 66 para reabrir esse prazo. Então, o que nós temos? E são dois assuntos que, especialmente neste exercício que nós estamos em final de mandato, com necessidade de apresentação de contas, de fechamento de orçamento, né, de fechar as contas de gestão dos prefeitos de forma que não haja problema, sejam eles reeleitos ou não, no futuro. Então, um dos assuntos, então, da PEC 66 é efetivamente estabelecer um limite da receita corrente líquida para pagamentos de precatórios conforme o estoque de precatórios em atraso. E aí, esse percentual, ele sofre alterações conforme o valor que está lá em estoque para precatórios, né? O outro assunto, e aí sim tem relação direta com o tema proposto hoje para a nossa live, é a reabertura do prazo para parcelamento especial. Esse tema ele foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias em 2021, pela emenda constitucional 113, e nos dava um prazo para que pudessem ser feitos parcelamentos especiais relativos a débitos com regime próprio ou com regime geral de previdência, tendo este parcelamento por um prazo de 240 prestações mensais. O texto agora da PEC 66 estende este prazo para 300 prestações mensais. É um prazo até não visto, né? Pelo menos recentemente, com relação à possibilidade de parcelamento de débitos previdenciários. E ele diz o quê? Que eu vou precisar de lei específica, já precisava lá em 2022,
E em até 15 meses da data da promulgação da emenda, eu vou ter que comprovar, dentre outras questões, ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para atendimento das seguintes condições cumulativamente. E essas condições são exatamente as mesmas que precisaram ser atendidas pelos municípios que aderiram ao parcelamento especial lá em 2022. Que condições são essas, então? Primeira delas, adoção de regras de elegibilidade, de cálculo e de reajustamento dos benefícios que contemplem regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do regime próprio de previdência social da União. E o que mais? Que contribuam efetivamente para o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. A primeira condição para o parcelamento a ser comprovado é o quê? Fazer reforma. Mas o que são regras assemelhadas? Porque aqui, diferente lá do texto que está sendo proposto no artigo 40A, me fala em regras assemelhadas. O artigo 40A me fala o quê? Nas mesmas regras dos servidores da União ou mais rigorosas. Aqui, para fins de parcelamento especial, na verdade, o texto ele tem uma ligação direta com o texto que nós temos em vigor hoje no artigo 40 da Constituição, que atribui aos entes subnacionais a autonomia para legislar com relação a regras de concessão de aposentadorias e pensões, desde que, ao legislar, o reflexo seja positivo para fins de atingimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Tá, falou e não me disse ainda o que são regras assemelhadas. Não está dito em lugar nenhum o que são regras assemelhadas. O que nós temos de parâmetro? As reformas que foram feitas em 2022 por municípios que aderiram ao parcelamento especial. E a regra já era essa, fazer reforma com regras assemelhadas. E o acesso é público na página do Ministério da Previdência, dá para consultar quais municípios que aderiram, quais municípios que tiveram seus parcelamentos especiais referendados pela Secretaria. E a partir daí é possível analisar que muitos desses municípios fizeram a sua reforma mantendo as regras vigentes até a emenda 103 para os servidores que já titulavam cargo no município e estabelecendo regras, as chamadas regras transitórias, que hoje são as regras permanentes aplicáveis aos servidores da União para os futuros servidores. É o parâmetro que nós temos para estabelecer o que são regras assemelhadas. E vai ser um requisito para municípios que pretenderem fazer parcelamentos. O que mais que é requisito? Adoção do rol de benefícios. Isso 99,9%, conforme dados do site do Ministério da Previdência, dos regimes próprios dos entes subnacionais já adotaram, que é o quê? Limitar os recursos previdenciários para pagamento de aposentadorias e pensões. Adequação da alíquota devida pelos servidores, mínimo de 14%. Também não são 100% dos RPPS, pelo menos o dado não chegou na secretaria, porque não chega a 100% ainda, é 99, alguma coisa, dos RPPS que adequaram a alíquota dos servidores para o mínimo estabelecido na emenda 103, que é 14%. E a instituição do regime de previdência complementar, esse nós temos um percentual um pouco menor,
de entes subnacionais que aderiram, que já instituíram a sua previdência complementar. O que nos importa aqui é a necessidade, o quê? De fazer reforma, porque o resto nós já fizemos. Nós já adequamos o rol de benefícios, falando em termos de Rio Grande do Sul, nós já adequamos o rol de benefícios, nós já adequamos a alíquota para um mínimo de 14%, nós já temos lei instituindo previdência complementar. Se eu quero fazer parcelamento, eu vou precisar fazer reforma com regras assemelhadas, que é o que a Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, hoje nos dá autonomia para fazermos. Esses mesmos requisitos vão precisar ser atendidos também por aqueles que quiserem fazer parcelamento junto com o regime geral, tá? Além dos requisitos, está sendo proposto um desdobramento que até então o artigo 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tem um parágrafo único só, então está sendo desdobrado em parágrafos para dizer o quê? Que vai ser por ato do Ministério da Previdência, que vai ser regrado como é que eu vou aderir ao programa previdenciário, que está dizendo que é um dos critérios a serem atendidos, né? Para, então, ter cumprido as exigências para o certificado de regularidade previdenciária, CRP, que é uma preocupação constante. Não comprovar que fez a reforma em até 15 meses, vai ter o parcelamento suspenso e mais, e não poderá renegociar a dívida até que cumpra as exigências, ou seja, para o parcelamento e fica devendo. Tá? E ainda a condição de que, se não houver pagamento por 3 meses consecutivos, 6 alternados, vai descumprir o programa de regularidade previdenciária e, consequentemente, isso poderá refletir na renovação do CRP. Tá? E aqui o artigo 116, que trata do parcelamento com o regime geral, dizendo que aqueles municípios que têm regime próprio, também para fazerem o parcelamento especial com o regime geral, vão precisar atender às condições do artigo 115, que é o quê? Fazer reforma. Então, gente, isso tem nos preocupado porque nós sabemos que existem municípios que estão com dificuldade de fazer seus recolhimentos, não só para o regime próprio, como também para o regime geral, e um parcelamento que hoje a portaria 1467 autoriza que seja feito por no máximo 60 meses, eu ter a possibilidade de estender esse prazo para 300 prestações mensais, é algo que brilha nos olhos dos gestores. É evidente que um parcelamento nessa extensão vai ter que ser objeto de análise atuarial, porque se eu parcelar por isso, como é que vai ficar a saúde financeira orçamentária do fundo? Vai ter condições de pagamento de benefícios? Mas como tem RPPS que não estão conseguindo nem pagar? Tem RPPS que, se não recebem certinho no mês, não tem como pagar. Por outras questões, pela forma de recuperação do passivo, enfim. Então, isso é para destacar para vocês que a necessidade de fazer a reforma, ela continua presente. O fato de estar tramitando agora a PEC na Câmara com uma possibilidade de não termos mais que nos preocuparmos, pelo menos de forma imediata, com a possibilidade de ser determinada a aplicação das regras iguais à da União
para os RPPS dos entes subnacionais, porque foi apresentada uma emenda supressiva, não significa que essa emenda vai ser confirmada na comissão especial, no plenário da Câmara, no Senado Federal. E mesmo que se confirmada, é praticamente certo que esse assunto vai continuar sendo objeto de pauta no Congresso Nacional. Talvez por uma nova proposta, talvez com o andamento das propostas que já existem lá, como a PEC paralela, a PEC 33 de 2019, que foi aprovada no Senado e está meio parada na Câmara, ou a própria PEC 38, que foi o que nos assustou em 2023. E mesmo que isso fique um pouco amorcegado, como a gente diz, nós temos a questão dos parcelamentos. E nós sabemos que existem municípios que o parcelamento vai dar, sim, um fôlego, que vai ser necessário que os gestores trabalhem na adesão ao parcelamento. E uma vez trabalhando na adesão do parcelamento, a condição é a reforma com relação àqueles municípios que têm RPPS instituído, mesmo que a necessidade seja fazer esse parcelamento com o regime geral. Era isso que eu tinha para falar, então, especificamente da tramitação da PEC 66. Acho que a gente precisa ficar vigilante, precisa ficar atento com relação à celeridade que vai tomar essa tramitação na Câmara, né? Nós estamos vigilantes com relação a isso. Nós temos noticiado nos nossos grupos, nos nossos meios de comunicação com os nossos clientes, o que acontece lá, andou, a gente está noticiando, nós vamos continuar, né, com essa postura, mas o alerta que eu quero deixar, né, para os ouvintes: quem não fez sua reforma ainda, efetivamente se movimentem em fazê-la. Porque, como já foi dito hoje, se não fizer, não fiz, e o que vier, veio e eu vou ter que aceitar. Se for feita a reforma, eu utilizei da prerrogativa que hoje a Constituição me concede. Agora, tomem um cuidado. Leiam o texto que vocês forem elaborar. Esse texto, ele tem que ser inteligível por qualquer pessoa. Muitas vezes, para quem escreve, está tudo claro. Peçam para uma outra pessoa ler. Porque o texto, ele tem que ser aplicável por qualquer um. E é isso que nós temos identificado que tem acontecido quando estes textos chegam para análise do Tribunal de Contas. Os auditores não entendem. E aí, muitas vezes, o município nos faz contato, mas está aqui, disse, não, mas realmente não está claro. Então, cuidem o texto, tá? Porque ele precisa ser um texto que qualquer um entenda. Esse é o alerta que eu deixo para vocês. Passo a palavra para o Júlio, obrigada. Obrigado, Tatiana. Essa ponderação que a Tatiana faz tem nos assustado bastante aqui, porque nós, em várias situações, somos procurados pelos colegas e tu vai analisar o texto que foi aprovado, tu simplesmente não consegue identificar exatamente para aquele grupo de servidores aquela regra se aplica. Em alguns casos, falta remissão de forma de cálculo. Tem muita gente que simplesmente remete à lei do regime geral, sem se dar conta do impacto disso na forma de cálculo de benefício. Então, são uma infinidade de variáveis, né, que tem que ser tratadas com cuidado nas reformas, e a gente tem alertado os colegas com a seguinte preocupação: a Previdência envolve a vida de todos, tanto a vida da comunidade do município, porque ela tem um custo expressivo, um impacto expressivo no orçamento, e especialmente a vida de cada servidor.
O servidor se aposenta, vai para casa e o processo dele vai para o Tribunal de Contas. E por vezes fica rodando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e ao fim e ao cabo o tribunal acaba negando o registro. Nós temos várias situações assim. E isso causa um prejuízo violento, sem falar na insegurança, né? Então, eu vou pedir para quem quiser eventualmente usar o microfone, se puder levantar a mãozinha, a nossa colega Rúbia vai ativar o microfone, enquanto isso eu vou vendo aqui, fazendo algumas ponderações acerca das perguntas, das anotações no chat. Começamos com o Rogério, de Juí. Bom dia a todos. Pela previsão do 40A, acaso fosse aprovado, obriga os estados e municípios a adotar as mesmas regras do regime próprio de Previdência Social da União, sendo o mesmo texto repetido no artigo 3º da PEC 66. Pergunto, se já estão ruins as atuais regras, acaso entendam no futuro por agravar ainda mais para os servidores da União, seremos arrastados por força da emenda constitucional? Sem dúvida. Sem dúvida, Rogério, é exatamente se a PEC 66 for aprovada com aquele texto do Senado, ou se aquele texto for eventualmente transposto para uma outra emenda, nós vamos voltar para a sistemática anterior à emenda 103, em que qualquer alteração constitucional se aplica de maneira imediata e compulsória. Então, e é só vocês prestarem atenção no noticiário, já está se falando de uma nova reforma da Previdência, dado o tamanho do rombo previdenciário nacional. Então, se isso vier a acontecer, automaticamente vai se aplicar para o município, sem dúvida. A única ferramenta que temos hoje para tentar barrar ou evitar isso é o município exercer a sua prerrogativa antes que ela seja suprimida, para tentar manter esta opção, tá? Próxima pergunta é: e como fica a pensão, né? A pensão por morte é a mesma forma, né? Hoje o município tem autonomia para legislar, com, né, o que a gente tem alertado, legislar com relação à pensão por morte, de forma pelo menos assemelhada ao que ficou estabelecido na emenda 103 para os servidores da União, que ficou da mesma forma para o regime geral, já causa um impacto positivo para o fundo bem expressivo, né? Mas o município tem autonomia. Agora, a partir do momento que, porventura, passe o texto do artigo 40A, aprovado no Senado, acabou a autonomia, se aplica exatamente a mesma regra que é aplicável aos servidores da União. Inclusive, aqui tem uma pergunta da Lisiane. Então, o município que ainda não fez a reforma, agora, com a supressão do texto na PEC 66, pode fazê-lo sem a obrigatoriedade da rigidez que era previsto no texto original da PEC 66, tendo autonomia, isso? Na verdade, enquanto não vier uma alteração constitucional que suprima a autonomia, que é o que o texto da PEC 66 tende a fazer, pelo menos o que foi aprovado no Senado, do mesmo modo a PEC 38, enquanto isso não nascer, retirando a autonomia, o município mantém a autonomia. E a autonomia significa que ele pode fazer uma reforma não necessariamente tão rigorosa quanto a da União. A limitação que os municípios têm para fazer a reforma, enquanto mantida a autonomia, é que toda reforma tem que ter um efeito positivo no passivo, tá? Rúbia, tu quer começar a liberar o microfone? Nosso amigo Por favor. Tafarel, de Lagoa Vermelha, lembrando que esta decisão é na Comissão de Constituição e Justiça e que não quer dizer que o plenário vai aprovar. É isso Exatamente. mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Esse é o destaque, né? É. Nilson, permitir teu microfone. Se quiseres abrir aí. Primeiramente, bom dia a todos. Parabéns, doutor Júlio, o Rafael, a Tatiana, pela explanação. Muito bem explicado. Acho que, assim, muita pouca dúvida. A minha dúvida é o seguinte: esse ano, como é ano eleitoral, a gente nós fizemos a assembleia, foi aprovada, tudo para fazer a reforma. Só que agora ela parou no jurídico da prefeitura porque eles alegam que é ano eleitoral e eles não podem, embora sendo, foram reeleitos aqui, os que estavam, né? E eles não podem mandar agora, tá? Um do questionamento que é o seguinte: vamos que, conforme a doutora Tatiane falou, volte para o Senado, tá tramitando, e nós consiga, eu não sei se vai até o ano que vem isso, né? Porque lá tá indo de vento em popa, né? Todo dia quase tem, ali o dia 29 e 30 teve reunião
né, só sobre isso na mesa, né? Então está indo muito rápido demais. E vamos ver que caso não consiga, porque agora a Câmara entra em recesso logo, e nós consiga, tipo, no início de janeiro ou fevereiro, aprovar a nossa aqui, enquanto está tramitando no Senado, nós teremos essa mesma garantia de brigar, porque o senhor já foi bem claro que nós não temos uma garantia jurídica, mas nós teremos ainda essa garantia de brigar juridicamente antes de ser aprovado pelo Senado novamente? Essa é a minha questão. Nilson, a tua questão é uma questão muito pertinente, tá? Essa questão relativa às vedações da lei eleitoral, ela enseja a discussão. Por quê? E isso se aplica mesmo no caso da eleição. A Lei 9504, nós temos duas vedações a rigor no ano eleitoral. Uma que decorre da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos últimos 180 dias do mandato não é possível praticar ato do qual decorra aumento da despesa com o pessoal. Esta vedação, nós não temos nenhum tipo de preocupação, porque toda reforma ela vai reduzir a despesa e não aumentar a despesa com o pessoal, é a essência da reforma, né? Mas nós temos uma outra vedação, que está lá no artigo 73, inciso 5 da Lei 9504 de 97, que é a lei eleitoral. E o que ela diz? Que nos 3 meses anteriores ao pleito e até a posse dos eleitos, é vedada a prática de ato que faça readaptação de vantagens dos servidores. E a lei eleitoral ela não conceitua exatamente o que é readaptação de vantagens, tá? E a Justiça Eleitoral tem uma interpretação muito rigorosa sobre as disposições da lei eleitoral. Essa questão relativa à reforma, como a emenda 103 é de 2019, nós tivemos um pleito municipal só após a prerrogativa concedida aos municípios. E ficou naquela época da pandemia, pouquíssimos municípios, naquela oportunidade, fizeram reforma. Claro que alguns fizeram reforma no período vedado da última eleição. Santa Catarina, por exemplo, alguns fizeram. No Brasil todo a gente encontra alguns, especialmente no Nordeste até. Né? Mas... O pessoal fez, só que o seguinte, não houve um questionamento quanto a isso. Quer dizer, não foi levado isso à Justiça Eleitoral com alguma denúncia para dizer que isso é readaptação de vantagem. Então, se tu procurares na Justiça Eleitoral do Brasil inteiro, todos os tribunais regionais eleitorais do TSE, não há sequer um precedente discutindo essa matéria. E aí isso tem 2 vieses, né? Um viés, bom, se ninguém está discutindo é porque não tem vedação à lei eleitoral. Isso é uma leitura. A outra leitura isso não foi discutido porque ninguém denunciou. Ninguém levantou essa questão. Então, se por acaso essa questão for levada à Justiça Eleitoral, isso pode sim ser visto como readaptação de vantagem, até porque a teleologia da lei eleitoral é evitar, até a posse dos eleitos, a prática de qualquer tipo de ato que traga efeito positivo ou negativo na vida funcional dos servidores. E, evidentemente, a reforma, especialmente agora com essa perspectiva da aprovação da PEC 66, ou em alguma outra PEC, um texto que retire a prerrogativa do município legislar, certamente a reforma ela vai trazer um impacto positivo na vida funcional do servidor e não negativo. Então, de fato, nisso tem um risco, sim, de isto ser visto como violação à lei eleitoral. Isso quando os municípios aqui na DPM questionam, e quem nos conhece sabe que nós somos extremamente cautelosos e cuidadosos, né? Nós nunca afirmamos que é vedado, mas também nós não afirmamos que não é vedado. Ou seja, é uma questão que enseja a discussão. Então, nós temos alguns prefeitos que assumem o risco e estão mandando os textos este ano, exatamente pela preocupação de eventualmente ser aprovada a toque de caixa e essa alteração constitucional. Outros prefeitos estão deixando tudo pronto para encaminhar os textos lá no dia 1º de janeiro, digamos assim, de 2025, já encaminhar tudo para o Legislativo. A nossa sugestão mediana, inclusive, é deixar pelo menos a proposta de emenda à lei orgânica aprovada agora, porque ela não faz a reforma, ela só admite a reforma, né? Então, essa questão relativamente à lei eleitoral, de fato, é algo
que não dá para afirmar categoricamente. E vejam como é grave. Se vocês tiverem uma denúncia à Justiça Eleitoral, e os colegas sabem melhor do que nós que vocês vivem aí no município, né? Tem município que há um denuncismo, há uma briga política muito forte, né? Então, tu pega, por exemplo, um gestor que tem uma denúncia na Justiça Eleitoral, isso pode chegar à cassação de registro ou de diploma. Por isso que o pessoal tem muita cautela em relação a isso, né? Não, até porque foi eleito novos vereadores também, né, doutor? E os que estão vai causar, né? Mas assim, ó, eu acho que esse questionamento não é só meu, mas é de todos que estão tentando fazer alguma coisa antes que aconteça a PEC 66. Eu vou te dizer, Nilson, até que nós estamos aqui, nós aqui na DPM estamos trabalhando com isso já. Se tu pegares, nós temos um boletim técnico bem consistente, um texto assim bem explicativo. 28 dias depois da edição da emenda 103, nós liberamos um texto, um boletim técnico, com todas as orientações de como fazer, né? Então, desde lá, a gente vem trabalhando com os municípios, alertando sobre essa questão da reforma, e especialmente a partir sobretudo a PEC 38. Quando a PEC 38 veio com esse texto, a gente acelerou, nós temos alertado bastante os municípios acerca disso, né? E efetivamente, essa dúvida que tu coloca, hoje de manhã, aqui, agora há pouco, antes de começar a nossa live aqui, eu estava respondendo consulta escrita do município questionando acerca disso. Porque tem uma outra peculiaridade, né? Antes da PEC 38 e da PEC 66, quem é que se movimentava para fazer reforma? O gestor, o prefeito. Porque ele tinha intenção em fazer a reforma para ser mais rigorosa a regra, para reduzir a despesa com o passivo. A partir dessa movimentação toda e dessa possibilidade de alteração constitucional com supressão de autonomia, quem passou a ter interesse, sobretudo, em fazer a reforma são os servidores. Os servidores começaram a se inteirar um pouco mais do assunto, né? E verificar que hoje uma reforma da Previdência, por mais que ela não mantenha exatamente as mesmas regras que nós temos hoje, se ela for uma reforma mediana, que não seja exatamente a da União, isso é mais vantajoso para o servidor do que não fazer reforma alguma e ter que aplicar integralmente as regras federais, né? Enquanto a Rúbia abre o próximo microfone, só tem um questionamento com relação ao estoque de precatórios. O texto fala em estoque de precatórios do município, né? Porque a pergunta é se considera as autarquias e o executivo. Então, é estoque de precatórios do município como um todo, todos aí os órgãos e poderes. Tá, Andréia? Clarice? Abre a Clarice para nós. Sim, estou permitindo aqui. Pode liberar, Clarice. Tudo bem, Clarice? Como vai? Clarice, presidente da FEMERS. É um Bom prazer dia. tê-la conosco. Tudo bem? Tem que ativar lá. Aí. Tudo bem. Agora tu fechou. Agora tu fechaste, Clarice. Aí. Bom dia para vocês. Obrigado, Bom doutor dia. Júlio, pelo convite. Como presidente da FEMERGS, o doutor Júlio sabe que o nosso interesse é justamente o diálogo, né? Nós estamos trabalhando com os municípios, inclusive marcando agenda com os prefeitos, para que possamos fazer essa reforma. Mas eu fiquei com uma dúvida agora com o que a Tatiana Azevedo falou, porque alguns prefeitos que eu fui visitar não fizeram reforma nenhuma, Tatiana, mas eles afirmam que questões como pensão já não tem o que fazer, que são obrigatórias. Né? E eu gostaria que só esclarecesse isso para mim. Isso é uma dúvida que ficou bem. Sim, não, o que é obrigatório, tá? Nós tínhamos RPPS que eram responsáveis por pagamento de aposentadorias, pensões, licença maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-família. Esses benefícios chamados benefícios acessórios, esses obrigatoriamente, a partir da emenda 103, não podem ser mais custeados com recursos do RPPS, só aposentadorias e pensões. Agora, especificamente com relação a regras de aposentadorias e pensões, da mesma forma que o município tem autonomia para legislar com relação a regras de aposentadorias, ele tem autonomia para legislar com relação a regras de pensões. O que é de aplicação imediata a partir da emenda 103,
obrigatória, de observância obrigatória por todos os entes, é a questão da acumulação de benefícios quando tem um benefício de pensão por morte dentre os benefícios recebidos por uma determinada pessoa, que aí aquela regra de que tem que ir se aplicando um redutor no benefício de menor valor, e isso não tem saída, tá? É de aplicação obrigatória, de observância obrigatória por todos. Agora, a regra de pensão propriamente dita, com relação à forma de cálculo, tudo, isso segue sendo de autonomia do ente subnacional legislar. Tanto que tem entes subnacionais, municípios, por exemplo, que aquela cota estão adotando a mesma regra lá da emenda 103 com ajustes. Por exemplo, a cota familiar, que lá na emenda é de 50%, eles estão estabelecendo que é de 60%, de 70%. Então, tem essa liberalidade de dispor sobre a regra. O que há é, pelo menos por parte da DPM, uma orientação que se observe a mesma regra que está lá na emenda 103, mas não é de aplicação imediata e obrigatória. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Inclusive, Clarice, o que tu vais encontrar em alguns municípios, isso também nos preocupa, né? Tem alguns municípios que fazem a reforma que a própria Secretaria chama de reforma parcial. Tu vai encontrar alguns municípios que só mexeram em regra inativatória especial, disposição agente químico, físico-biológico e deficiência. Outros só mexeram na regra da pensão, né? Então, tu vai encontrar de tudo, né? Mas, efetivamente, como a Tatiana ponderou, isso não é esta questão da pensão, ela demanda uma iniciativa do município para estabelecer a regra, não é automática. Obrigado. Não sei se temos mais alguma. O Nilson estava com a mão, já falou, né? Temos já mais falou. alguma Tem questão aqui? Tem uma última questão aqui. Estamos em andamento de reforma. Ainda vamos ter essa autonomia? Eu acho que é a pergunta que fica. Por enquanto temos. É isso que a gente tem ponderado. Por enquanto, nós temos autonomia. Até quando a gente não sabe. E bem simples. Que eu falei, a Tatiana falou também. A única certeza que nós temos hoje é que, se nós não exercermos a autonomia enquanto ela está disponível, nós vamos nos submeter às regras da União, as atuais ou as futuras em razão da alteração. Se nós exercermos a prerrogativa antes da sua eventual supressão, nós temos um argumento bastante consistente para manter os nossos textos. É um argumento que dá para dizer que ele vai prevalecer, que é uma certeza absoluta? É inviável. Quem disser isso está conjecturando, né? Mas é que isso em comparação com a outra alternativa, que esta sim é uma certeza. Se eu não exercer a prerrogativa e ela for retirada, eu vou para as regras da União. Por isso que fica o nosso alerta para os municípios em avaliarem essa situação. A gente sabe que há muitos municípios, nós atendemos mesmo ontem aqui um prefeito, uma situação gravíssima do seu RPPS, apontado pelo Tribunal de Contas com desaprovação de contas e multa, porque nos últimos 3 anos, pegando todo o tempo do mandato dele, ele não implementou o plano de equacionamento indicado pelo atuário. E não indicou por quê? Porque não cabe no orçamento dele. Então ele tem lá apontamento do tribunal para desaprovação de contas, inclusive com multa. E ele já tentou 2 vezes fazer a reforma da Previdência, encaminhou e a Câmara, por 2 vezes, rejeitou. O que vai acontecer? Ele está rezando para que seja suprimida a autonomia do município e ele possa aplicar automaticamente a regra federal. Então, nós temos as mais variadas circunstâncias e situações. E aí vou finalizar com essa outra ponderação. Tomem cuidado com o recorte e cola. Tem muito município que está considerando fazer reforma copiando a reforma do vizinho. Cada regime próprio tem o seu passivo, a sua peculiaridade. O município precisa fazer uma reforma, se ele for de fato fazer, exercer prerrogativa, parametrizada para a sua necessidade. Cuidado com copiar a reforma do vizinho.
tá? Porque isso às vezes pode trazer tanto problema técnico redacional do texto, como por outras vezes pode ser uma reforma que não vai impactar o que é necessário impactar lá no regime próprio em relação ao passivo. Tá bem? Então tá, gente. Eu não sei se a Tatiana e Rafael tem mais alguma ponderação, se tem mais algum colega que quer a palavra, né? Caso contrário, da minha parte aqui já encerro. Agradeço vocês pela participação, colocar a nossa equipe aqui à disposição no que a gente puder ajudar. Muito obrigado. Da mesma forma, né? Destacando que a gente continua vigilante com as tramitações no Congresso, e vamos estar aí sempre noticiando para vocês como as coisas vão ficar andando por lá. Sucesso para nós, né? Boa sorte. Obrigado também. Estamos à disposição, sempre. Um abraço, Boa tarde gente. a todos. Um abraço, bom dia.